Era um domingo, dia 7 de maio de 2017, quando uma ligação entrou no serviço de emergência. Do outro lado da linha, uma mulher chorava sem parar. Ela dizia que tinha encontrado um corpo no porão. Para quem ouviu, parecia um acidente, uma tragédia sim, mas nada que fugisse do comum. Só que aquela ligação escondia uma história muito mais pesada. Um segredo que ficou guardado por anos e que agora estava prestes a vir à tona. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes, se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também compartilhando um pouco do meu dia a dia. Vou pedir também logo no começo do vídeo para você já deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. David nasceu numa cidadezinha típica do interior de Ohio, aquelas onde parece que o tempo anda mais devagar e os valores da família são passados como se fossem regras prescritas em pedra. Na casa dele, ser homem era ser forte, ser calado, não demonstrar emoção. O pai era rígido e a mãe muito exigente. Desde pequeno, David entendeu que mostrar fraqueza não era uma opção. Lá ninguém chorava, ninguém desabafava e ele aprendeu a engolir tudo em silêncio. Isso virou lei dentro dele. Na escola ele era aquele garoto que ninguém repara muito, não era dos alunos mais populares, mas também não era dos piores, tá? Ele tinha ali o seu grupo de amigos e não ficava totalmente isolado, mas os amigos tinham que ser homens, cabra macho mesmo, sabe? Porque senão o pai dele não gostava. Ele jogava bola, fazia atividades assim de garotos normais, fazia os seus trabalhos, sempre discreto na dele. Por dentro, o que ele mais queria era se sentir aceito, ser um bom filho, um bom aluno, um bom homem. No fim das contas, ele queria se encaixar em um padrão, e esse desejo silencioso de ser visto e aprovado ia ser o que moveria boa parte das decisões da vida dele, até mesmo as que acabariam mudando o destino de muita gente. Aos 21 anos, numa festa de aniversário que a mãe organizou, o David conheceu uma garota chamada Sherry. Ela era tudo o que ele não era. Falante, animada, cheia de energia, já era mãe de 3 filhos de um outro relacionamento, mas para o David isso não foi um problema. No dia seguinte ele ligou para sua mãe e disse com todas as letras: "Conheci a mulher da minha vida". E foi aí que começou a nova fase da vida dele. O David mergulhou de cabeça no papel de padrasto. Ele estava sempre por perto, fazia de tudo para ajudar, trabalhava sem parar, queria mostrar para todo mundo e talvez para ele mesmo que era um bom homem, um pai presente, um cara responsável e digno. Para sustentar a nova família, ele decidiu estudar mineração. Era um trabalho puxado, perigoso, cansativo, mas pagava bem e mais do que isso, alimentava aquela imagem que ele achava que precisava manter. Um homem que descia para dentro da terra todo dia para garantir o pão de cada dia e não se importava com a sujeira e com as lutas diárias. Um guerreiro dos tempos modernos. E isso era muito importante, tá? Porque durante toda a sua infância e adolescência, o pai dele sempre disse para ele não arrumar nenhum emprego de menininha e ficar dentro de um escritório qualquer. Os homens daquela família tinham que ter trabalhos braçais e mostrar toda a sua masculinidade. Foi num ambiente pesado, cheio de masculinidade forçada, que o David cruzou o caminho do Brad McGarry. O Brad cresceu em Louisville, uma cidadezinha bem comum no interior de Ohio. Desde pequeno dava para perceber que ele era diferente, ele tinha um jeito mais doce, uma energia leve, mais livre. Era aquele tipo de pessoa que você olha e sente que ele é do bem, sabe? Bem alegre, bem descontraído. Só que em lugares onde a rigidez é confundida com moral, ser autêntico, ser fora da caixa, digamos assim, vira um problema. E o Brad nunca tentou esconder quem ele era. Ele era assumido, sim, algo que naquela cidade conservadora ainda incomodava muita gente. Na escola ele escutava piadinhas, aguentava olhares maldosos e sofreu bastante com isso, com o bullying. Mas mesmo depois de adulto a coisa não melhorou tanto assim. O julgamento vinha de todo lado, dentro de casa, no trabalho, andando na rua. Mesmo assim ele seguia, de cabeça erguida, com um sorrisão no rosto e aquele jeitinho carinhoso que iluminava qualquer lugar. Ele trabalhava como cabeleireiro, algo que amava de verdade.
Era ali que ele se sentia vivo, criando, se expressando, trocando ideia com as pessoas, tendo contato com muitas mulheres que, na maioria das vezes, eram as pessoas que mais o respeitavam. Só que a grana era pouca e ele tinha sonhos maiores para a vida dele, sabe? Foi aí que ele resolveu tentar uma coisa totalmente fora da caixinha: mineração. Sim, o salão de beleza foi trocado para uma mina de carvão, uma mudança gigantesca. Mas o Brad era assim, ele não tinha medo de quebrar os padrões. Ele sabia que ia ser difícil, que o ambiente seria fechado, pesado e preconceituoso. Mas ele foi mesmo assim. Por mais que as pessoas o rotulassem, dissessem que ele era afeminado, que ele não era másculo o suficiente para trabalhar naquele tipo de trabalho como mineiro, por exemplo, ele não levava isso pro coração, gente. Para ele não importava a sua orientação sexual, não importava o seu comportamento, os seus trejeitos. Ele era homem de qualquer forma. Ele não era menos homem por conta da sua orientação sexual. Então ele entrou de cabeça nessa e começou um curso para trabalhar com mineração. O que ele não fazia ideia é que naquele lugar ele conheceria alguém que mudaria tudo. Logo nos primeiros dias do curso de mineração, o clima já mostrava que não ia ser fácil. Muitos homens evitavam ele, cochichavam, faziam cara feia, mas teve um que agiu diferente: o David. David Kinney não só tratava o Brad com respeito, ele puxava papo, ria das piadas, parecia realmente interessado. Com ele não tinha aquele clima estranho, era tudo leve, natural, e pro Brad aquilo era raro demais. Com o tempo os dois foram ficando cada vez mais próximos, o Brad começou a ir na casa do David, conheceu a esposa dele, a Sherry, e até participou de jantares, festas de aniversário e viagens em família. As crianças adoravam ele e já o chamavam de tio Brad. Todo mundo via aquilo como uma amizade linda, mas talvez no fundo algumas pessoas só fingiam não perceber o que realmente estava acontecendo. Porque o Brad e o David tinham algo além da amizade. O que começou com carinho virou algo mais intenso, mais íntimo e também mais perigoso. Eles trocavam mensagens, combinavam encontros escondidos. O David tomava cuidado com tudo: horários, rastros, disfarces. Para todo mundo eles eram só amigos. Mas pro Brad era um amor de verdade. Ele queria mais, ele queria viver aquilo de forma aberta, ele queria ser visto ao lado de quem ele amava, sem precisar esconder, sem segredos. Ele queria uma vida de verdade ao lado do David. Ele estava cansado de escovar o cabelo da mulher do David e depois, escondido, eles correrem para a cama juntos. Mas o David tinha medo de perder a família, os filhos, a imagem que ele construiu, medo de enfrentar os julgamentos, medo de trocar o papel do cara certo pelo cara errado aos olhos dos outros. E esse medo foi crescendo. Em silêncio por anos eles viveram uma história escondida, cheia de códigos, olhares e promessas mudas. Mas tudo que é mantido em segredo, uma hora começa a gritar para sair. A gente sabe que nem tudo é guardado às 7 chaves para sempre. E com isso nós chegamos no sábado, dia 6 de maio de 2017. O Brad estava animado, ele foi convidado para um casamento em Monroe County e, como sempre, chegou brilhando. Ele sorria, brincava com todo mundo, tirava foto. Ele tinha uma presença que ninguém conseguia ignorar. Ninguém se dava mal com ele, sabe? E depois da festa, ele dormiu na casa da mãe e no dia seguinte almoçou com a sua família. Durante o almoço, ele recebeu uma mensagem que mudou totalmente o humor dele. Os olhos brilharam e um sorrisinho escapou. A prima dele percebeu rapidamente. O jeito dele entregava tudo. Ele estava feliz, esperançoso, como quem vai viver algo que esperou por muito tempo. À 1h55 da tarde, ele se despediu da família, deu um abraço apertado na mãe e foi embora com aquele sorriso de quem está guardando um segredo bom. Infelizmente, foi a última vez que viram o Brad com vida. O que aconteceu foi que ele chegou na sua casa por volta das 2h55, mas o David já estava lá. As câmeras da vizinhança mostraram que o carro do David passou na frente da casa a 1h59 da tarde, ou seja, mais de 1 hora antes do Brad aparecer. E por quê? O que o David foi fazer lá tão cedo? Ele sabia que o Brad não estaria em casa ainda. Será que ele estava esperando ou será que já estava planejando tudo, planejando uma emboscada? Ninguém sabe o que rolou de verdade dentro daquela casa, mas uma coisa a gente tem certeza: às 3h15 o David saiu da residência
sozinho. 2 minutos depois, ele mandou uma mensagem para o Brad, tentando manter as aparências. Ele disse que iria levar alguma coisa na casa do rapaz. Aí passaram mais 13 minutos quando ele mandou outra mensagem. Dessa vez dizendo que passou na casa do rapaz, mas ninguém atendeu a porta. Para terminar a mensagem, ele escreveu para o amigo ligar quando chegasse para que ele e a sua família fossem até a sua casa de novo, mas o Brad nunca respondeu porque ele já não podia mais responder. E o David sabia disso, que ele já estava morto. Foi só às 6 horas e 15 minutos da tarde que a polícia ficou sabendo. Quem ligou foi a Sherry, desesperada. Ela contou que tinha ido até a casa do Brad com o David e a filha deles, de 13 anos, para deixar um cortador de grama. Ela relatou que bateram na porta da frente, chamaram, mas ninguém atendeu. A filha então deu a volta na casa e viu que a porta dos fundos estava só encostada. Eles entraram e perceberam que a casa estava virada do avesso. Gavetas abertas, papelada jogada no chão, tudo muito bagunçado, mas tinha um detalhe estranho: nada tinha sido levado. O dinheiro, as joias, os eletrônicos, tudo ainda estava ali. Bom, eles chamaram o nome dele, mas nada do Brad responder. Aí o David foi até o carro, pegou uma arma e desceu sozinho para o porão. E foi lá que ele encontrou o Brad, caído de bruços numa poça de sangue. 2 disparos na parte de trás da cabeça. E a cena era bem pesada. A Sherry desceu atrás dele, viu tudo aquilo e ligou para o 911 na hora. A filha, infelizmente, também viu. Os 3 ficaram ali paralisados do lado de fora da casa. Quando os policiais chegaram, a primeira ideia foi que aconteceu um assalto e deu errado. Mas não demorou muito para que eles percebessem que tinha algo estranho, porque apesar da bagunça, nada tinha sumido. Era como se alguém tivesse fingido um roubo, o que deixou claro que aquela cena era simulada. Os investigadores analisaram a cena, enquanto a família foi levada até a delegacia para prestar um depoimento e contar como tudo tinha acontecido, como eles tinham encontrado o Brad daquele jeito. No depoimento, David disse que achava que podia ser 2 caras que tinham feito aquilo, 2 caras que tinham feito uns serviços na casa dele um tempo antes. Ele disse que esses caras eram estranhos e que o Brad chegou a reclamar deles para ele. Ele também imediatamente falou das mensagens que tinha enviado pro Brad e disse que podia mostrar tudo para a polícia imediatamente. Parecia, gente, que ele queria ajudar. Ele disse que o Brad era como um irmão, que eles estavam arrasados com o que aconteceu e chegou até a falar de uma viagem em família para as Bahamas que eles fariam em agosto. Mas o que ele não contou naquele momento é que o Brad não era só um amigo. Nos dias que vieram depois, a polícia começou a investigar de verdade. Eles conversaram com amigos, vizinhos, colegas de trabalho e foi, gente, uma prima do Brad que deu a primeira pista importante do que podia ter acontecido. Ela disse que no almoço de domingo, poucas horas antes de tudo acontecer, o Brad tinha falado que ia ter um encontro com alguém especial mais tarde. Ela revelou que ele tinha dito as siglas DJ, mas essa sigla DJ era apenas um apelido, utilizado para esconder a identidade de um homem casado com quem o Brad se envolvia há anos. Ninguém sabia quem era esse cara até então. A prima foi um pouco pressionada pela polícia e ela acabou soltando o verdadeiro nome que tinha bisbilhotado e visto no celular do seu primo. As siglas DJ eram um código secreto para David Kinney. Pronto, foi nesse momento que a investigação virou totalmente de cabeça para baixo, porque a polícia já estava com o celular do David em mãos e ele mesmo entregou achando que não ia dar em nada. Mas ali dentro tinha tudo, mensagens íntimas, troca de fotos, vídeos, áudios, juras de amor. Era um relacionamento de anos, anos mesmo, pessoal. Fazia tempo já que eles estavam envolvidos. E agora tudo aquilo era prova. Além disso, o GPS do celular mostrava que o David esteve na casa do Brad exatamente no horário em que o crime aconteceu. As câmeras dos vizinhos confirmaram essa informação. Ele chegou às 13 horas e 59 minutos, antes mesmo do Brad voltar de um casamento, e ele saiu às 3 horas e 11 minutos, bem antes de mandar aquelas mensagens fingindo que ia passar depois e que, enfim, vocês sabem, né? Tava claro que ele mandou todas aquelas mensagens para simular alguma coisa, porque o crime já tinha acontecido e ele já tinha feito aquilo. Quando foi confrontado, David começou a se enrolar. Primeiro ele disse que tinha outro homem lá, depois falou que o Brad puxou uma arma, depois que ele só se defendeu,
que o Brad surtou porque ele queria terminar tudo. Cada hora uma história diferente. Os investigadores perceberam rápido que ele estava tentando desesperadamente controlar uma versão que já não fazia mais sentido. O maior medo dele nem era ser preso, mas sim ser descoberto, que todos soubessem o que estava acontecendo entre ele e o Brad. Em certo momento ele até falou que ouviu os disparos, se assustou e fugiu, mas depois voltou com a esposa e a filha. Só que pensa comigo, se ele realmente tivesse presenciado uma cena daquelas, por que ele levaria uma criança até o local? Isso não tem lógica. Porque a verdade é que ele mentiu, ele tentou esconder o que tinha feito e ele inclusive utilizou a sua esposa e a sua filha para criar todo aquele ar de surpresa, de nossa, descobriu um crime. E ele sabia que o que ele fez era impossível de justificar. Depois de 4 horas de interrogatório, David cedeu. Ele confessou que foi até lá para terminar de vez o relacionamento. Disse que o Brad surtou, que ficou agressivo, que puxou uma arma e que no calor do momento eles lutaram e ele simplesmente disparou. Segundo ele, o primeiro disparo foi com o Brad ainda em pé. Depois ele empurrou o Brad, que caiu ajoelhado de bruços, e aí veio o disparo de misericórdia, digamos assim, bem na parte de trás da cabeça. Tudo muito frio e calculado, e o mais perturbador é que foi feito por alguém que até poucos minutos antes dizia que o amava. A arma do crime nunca foi encontrada, mas dentro do carro do David, os investigadores acharam uma caixa de munição calibre 22, o mesmo calibre usado nos disparos. O Brad, por outro lado, tinha apenas uma pistola 9mm guardada no seu quarto. Com isso, a história de legítima defesa contada pelo David ficava cada vez mais difícil de se sustentar. Afinal, estava claro que foi ele quem levou a arma do crime para a cena. Antes de ser preso oficialmente, o David teve a chance de conversar com a esposa, a Sherry. Ele foi levado até uma sala reservada na delegacia, onde os dois ficaram sozinhos por cerca de 40 minutos. O local estava sendo gravado. David estava com a voz trêmula e tentou justificar o que tinha feito. Ele disse que tinha ido até a casa do Brad para terminar tudo, que não dava mais e que o Brad teria surtado. Segundo ele, houve agressão, ameaças e uma cobrança para que ele escolhesse entre o relacionamento escondido ou a sua família. Ele afirmou que teve medo, que teve muito medo, e a Sherry ouviu tudo aquilo em silêncio, com o olhar parado, como se não conseguisse processar a avalanche de sentimentos que ela estava sentindo no momento. Não bastava descobrir que o marido, com quem dividia a casa, a rotina e os filhos, mantinha um caso há mais de 5 anos com outro homem, com o Brad, um homem querido para a família, tratado quase como parente, que pintava o cabelo dela de vez em quando. Não bastava isso, agora ela tinha que estar diante ali daquele homem, né, ouvindo tudo isso e saber que o pai dos seus filhos tinha cometido algo horrível. Chorando, a Sherry respondeu que não conseguia nem olhar para ele. A dor que ela sentia não vinha só da traição ou das mentiras, mas também do fato de ter levado a própria filha para testemunhar de perto o fim trágico daquela história, apenas para encenar algo mais convincente para a polícia, para criar um álibi. Ela disse que aquela cena ficaria marcada para sempre na mente da menina. E é verdade, gente. Realmente desnecessário o que ele fez. Na verdade, tudo é desnecessário, né? Mas ele podia ter pelo menos poupado uma criança. O julgamento do David Kinney teve início no dia 15 de fevereiro de 2018. A defesa insistiu na alegação de legítima defesa, dizendo que o David agiu no impulso, com medo de ser exposto e que não havia premeditação no crime. Mas a promotoria traçou outro cenário, o de um homem disposto a tudo para esconder a própria vida dupla, alguém que atraiu a vítima com promessas de carinho, mas que levou munição específica e uma arma no bolso. E chegou antes, esperou e atirou, ou seja, aquilo era premeditado. E depois ele ainda montou uma cena falsa e ainda levou a esposa e a filha para participarem da encenação para tentar se livrar daquele crime. O júri, gente, teve acesso aos vídeos dos interrogatórios, ouviu testemunhos que garantiram que o Brad nunca havia demonstrado nenhum tipo de comportamento violento. Também souberam que ele vinha ameaçando revelar tudo para Sherry. Era o fim da linha para o David, porque ao que tudo indica, o Brad não estava mais a fim de viver aquela mentira. E independente do que eles tivessem ou não, ele queria revelar tudo, principalmente para Sherry,
que acabava sendo uma vítima. Bom, o júri deliberou e voltou com o veredito de culpado, e ele foi condenado por homicídio agravado, além de mais 3 anos por porte ilegal de arma. A sentença foi de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A vida dupla que ele tentou esconder por tanto tempo acabou sendo revelada da pior forma possível. O Brad, que só queria amar e ser amado, perdeu a vida nas mãos de quem dizia sentir o mesmo. A Sherry, que acreditava estar construindo uma família sólida, viu tudo ruir e descobriu que a sua vida toda foi uma mentira. E uma menina de 13 anos, sem entender direito o que estava acontecendo, ficou com um trauma que provavelmente a acompanhará pelo resto da sua vida. Nos anos seguintes, o David tentou apelar da decisão, ele alegou falhas no processo, disse que seus direitos não haviam sido explicados corretamente e que o crime teria sido cometido sob forte emoção, pedindo a reclassificação da acusação. Mas todas as apelações foram negadas. A Suprema Corte de Ohio rejeitou todos os pedidos. Para o sistema judicial e também para a sociedade, o veredito era claro. David Kinney havia executado Brad McGarry para proteger o seu segredo. E esse segredo, agora exposto, custaria a ele a liberdade para sempre. Muito pior do que ser exposto, ele estava exposto e preso. Bom, o David atualmente está cumprindo a sua pena de prisão perpétua, onde os dias são repetitivos e o tempo, a gente sabe, né? Dentro da cadeia parece não passar. A Sherry se divorciou e ela tentou reconstruir a sua vida da forma que ela conseguiu. A filha do casal cresceu, mas cresceu com a lembrança de uma cena que nenhuma criança deveria presenciar. Ela viu o corpo, ela viu tudo aquilo, né? E, infelizmente, a vida de várias pessoas foi arruinada nesse caso. Esse é aquele tipo de história que não deveria existir, mas existe, porque ainda vivemos num mundo onde ser quem se é pode ser visto como uma ameaça, onde o medo é ensinado antes do afeto, onde se aprende a esconder antes de amar. Se essa história deixa alguma lição, é que realmente, às vezes, algumas coisas que ficam reprimidas por muito tempo podem começar a crescer em algum momento, explodir em algo fatal. É um caso bem difícil de se analisar, porque quando a gente para refletir, muita coisa estava errada, mas o que eu quero saber mesmo é a sua opinião. Então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês, seus lindos, e até o próximo vídeo.